É tempo de frente a frente neste Jornal à Noite com João Ferreira, do PCP, e Rui Paulo Sousa, do Chega. Muito boa noite a ambos. Obrigada pela presença. Paulo Sousa, que medidas destas propostas pelo Governo é que o Chega está disposto a aprovar? Boa noite a ambos e a quem nos está a ouvir. Obviamente que as medidas são muitas, começando por aí e vão ter que ser analisadas mais em pormenor. Mas, por exemplo, esta questão do pagamento dos créditos a trabalhadores no fim dos contratos, a questão de manutenção dos serviços mínimos nas greves, o Chega está disponível para aprovar essas propostas? O Chega está disponível para analisar todas estas propostas, as que estiverem de acordo também. Nós defendemos a nível dos trabalhadores e a nível também das empresas, obviamente, até poderemos... Mas quais é que são essas medidas que é muito simples. Nós, todas as medidas, obviamente, que defendam uma maior flexibilidade no mercado de trabalho, são medidas que achamos que é importante implementar. Isto porquê? Porque é preciso não esquecer que o trabalho de hoje não é o mesmo trabalho de há 10, 20, 30, 40, 50 anos. Hoje em dia os jovens querem, para já ter uma opção muito maior a nível de escolher o trabalho, mudar o trabalho facilmente. Já não se fica eternamente na mesma empresa. Eu lembro perfeitamente que há 20, 30 anos ficava-se toda a vida na mesma empresa, vestia-se a camisola da empresa, como se costumava dizer. Hoje em dia não. Hoje as novas gerações procuram um melhor emprego, um emprego que lhe dê melhores condições. Portanto, não podemos continuar, obviamente, sempre a gerir o mercado de trabalho da mesma maneira, inclusive até no próprio Estado. Obviamente, os próprios serviços deviam ter umas regras em que aqueles que se esforçam mais, que obtêm resultados... Meritocracia. Precisamente. Portanto, não podemos continuar simplesmente a alimentar uma máquina em que uns estão a trabalhar para outros, que é o que acontece. Acontece. Sabemos muito bem que, mais a nível até do próprio Estado do que a nível das empresas privadas, mas as empresas privadas, obviamente, aqueles que não se esforçam e não trabalham, muitas vezes são, obviamente, convidados a sair ou a mudar de emprego. No Estado sabemos que não é bem assim e que as coisas ainda continuam a ser muito em que há quem se esforce, mas que não veja o seu trabalho reconhecido, enquanto outros não se esforçam, simplesmente ganham o mesmo e têm os mesmos benefícios. Já agora, uma das coisas com que não concordamos, que até hoje o nosso próprio Presidente André Ventura deixou bem claro, que é o luto estacional. Não concordamos com essa medida, porque consideramos que um casal que tem uma perda dessas, a perda de um filho, que ainda não nasceu, mas um filho que já ia nascer e tem essa perda, obviamente deve ter direito a realmente esse luto. E o luto hoje em dia é 3 dias e garantido até pela própria entidade patronal, e o que o Governo se propõe é uma alteração em que passa a depender de um processo burocrático e que nem é sequer garantido que recebe realmente esse valor. Portanto, isso é algo que nós não vamos aprovar e já ficou bem claro que não vamos votar a favor de uma medida desse género. Mas acha que estas medidas, como o Governo alega, que são para incentivar a economia e para fomentar a economia, são exatamente isso? Que vão ao encontro dessa pretensão? Eu penso que algumas, sem dúvida, vão. Porque a economia, se formos a ver, as economias mais pujantes... Mas esta questão que o João Ferreira falava dos contratos a prazo, ainda que sejam mais prolongados, acha que essa é uma forma para fomentar a economia, uma forma de fomentar Não vão fomentar a economia, vão fomentar a acumulação de alguns. Assim, eu, antes de ser político, fui empresário durante 30 anos. Tive empresas na área tecnológica e na área da agricultura. E posso dizer que o mercado laboral é um dos grandes problemas, obviamente, do mundo empresarial. Com isto não quer dizer que os trabalhadores não têm direito a ser bem remunerados, a ter condições de trabalho e a poder, obviamente, evoluir dentro dessa carreira. Mas o que é facto é que há uma espécie de mordaça em cima dos empresários. Portanto, se hoje continuasse a ser empresário, via com bons olhos algumas destas medidas? Sem dúvida que via com bons olhos muitas destas medidas. Apesar de algumas, obviamente, terão que ser analisadas e discutidas e possivelmente até alteradas para ter a aprovação do Chega, que defende, atenção, uma economia mais liberal. Para terminar este frente a frente, Rui Paulo Sousa, passo agora a palavra na administração pública, só dizer o antagonismo. Hoje o que acontece na administração pública é o contrário da meritocracia. Continua a ser um problema em Portugal, não temos um plano, pelo menos conhecido, para as urgências e para os próximos meses. Peço-lhe a sua opinião sobre isto. Ainda este fim de semana assistimos a dezenas de urgências fechadas em todo o país e os bebés continuam a nascer em ambulâncias. Sem dúvida que é um problema que aparentemente o Governo não está a conseguir resolver. Tivemos 7 urgências fechadas no domingo, 5 urgências fechadas no sábado. Outra dada que demonstra bem o que está a acontecer, já houve cerca de 42 bebés que nasceram fora da maternidade este ano.
38 em ambulâncias. Portanto, a teoria que Luís Montenegro tinha, que ia resolver o problema dos nascimentos e que ia resolver o problema que estava a acontecer no Serviço Nacional de Saúde, no que diz respeito aos nascimentos, não resolveu e continua a haver o mesmo problema. João Ferreira, Rui Paulo Sousa, obrigada pela presença de ambos neste Frente a Frente no Jornal à Noite.